Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM, Bicarei Web Rádio Subaiana, hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma e somos convidados a acompanhar Jesus com os seus 3 discípulos que sobe o Monte Tabor para a transfiguração. No primeiro domingo da Quaresma, nós fomos convidados por Jesus a nos retirar em silêncio e em oração para nos fortalecer contra as tentações, e Jesus ali ensinava de que maneira devemos combater as tentações e desarmar as ciladas do inimigo. Hoje, Jesus convida os seus discípulos a subir ao monte, a se afastar um pouco para rezar. E a experiência da oração de Jesus o leva à transfiguração. Não sei se vocês ficaram atentos ao relato do evangelista Lucas, quando diz que Jesus subiu a montanha para rezar com os 3 discípulos. E enquanto Jesus rezava, ele foi transfigurado. Mas os discípulos estavam com muito sono. A transfiguração pela oração se dá quando o crente, o cristão, busca na oração se aproximar e se tornar íntimo de Deus. O que acontece com esses 4 que sobem a montanha é que apenas Jesus está atento, e apenas Jesus que reza, e reza profundamente ao Pai. Podemos fazer uma comparação. Todos os domingos, Jesus nos convida a subir ao Monte Tabor para rezar, que é vir à missa. Mas quantas vezes nós viemos à missa e voltamos para casa sem a transfiguração pela oração? Porque quando aqui chegamos, nós chegamos carregados de tantas preocupações, ou podemos aqui também trazer presente o que Jesus, numa certa ocasião, exortava aos discípulos: tire primeiro a trave dos seus olhos para enxergar o cisco no olho do irmão. Quantas vezes nós chegamos aqui assim, com tantas coisas que nos impedem de enxergar a misericórdia, a bondade, o amor, a presença de Deus mesmo na liturgia que nós celebramos. Tantas coisas nos afastam de Deus, tantas coisas nos tiram da verdadeira experiência do Tabor, e por isso então voltamos de novo para casa, voltamos de novo para a nossa vida sem essa transfiguração. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, o que Jesus convida a todos nós é que, por meio da experiência da oração, somos capazes de ser transfigurados, mudar de figura, viver uma experiência nova. E aqui Jesus ainda nos mostra, por meio dessa transfiguração, o lugar para onde Ele veio conduzir toda a humanidade, para a presença de Deus, para um lugar de plenitude, onde já se encontra Moisés e Elias, que veio ao encontro de Jesus por meio da sua oração profunda, por meio da sua oração que o levou a uma verdadeira intimidade com o Pai. Também São Paulo, na carta aos Filipenses, exorta aquela pequena comunidade acerca da verdadeira experiência de fé e do caminho que se deve ser trilhado. E ao mesmo tempo ele aponta que todos aqueles que foram banhados em Cristo no batismo têm como lugar definido o céu. Por isso ele disse: nós somos cidadãos do céu.
De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui a igreja nos ajuda a compreender nesse ano jubilar que todos nós vivenciamos a experiência da peregrinação como peregrinos de esperança, pois nós aguardamos verdadeiramente a vinda do Senhor, a vinda do nosso Salvador. Mas enquanto peregrinamos, nós precisamos caminhar e trilhar o caminho apresentado pelo Senhor. Enquanto São Paulo critica aqueles que se comportam como inimigos da cruz. E ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós precisamos pensar nas coisas celestiais. Nós precisamos pensar, caminhar, nos mover a partir daquilo que está nos céus. Por isso, amados irmãos e irmãs, devemos usufruir das coisas boas que o mundo nos oferece, mas prender o nosso coração só em Deus e nas coisas que Deus tem para aqueles que o buscam constantemente. Por isso, nessa segunda semana do tempo quaresmal, somos convidados à experiência da transfiguração por meio da oração. Por isso, melhoremos a nossa vida de oração e busquemos que, por meio da oração, alcancemos sempre mais essa transfiguração pessoal, essa transfiguração da comunidade e a transfiguração também da sociedade. E aqui a gente lembra mais uma vez a campanha da fraternidade, que nos convida ao exercício do cuidado. Que possamos então cuidar da nossa espiritualidade, cuidar do nosso meio ambiente e favorecer com que tudo isso deve acontecer por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.